Olá, vestibulandos! Eu sou a professora Jane Cavalcante, estou aqui para contribuir com a preparação de vocês para o Enem 2020. Um ano atípico de preparação, mas lembrando que a preparação não deve parar. Os mais bem preparados sempre terão êxito. Então vamos lá, estou aqui para contribuir na área de Geografia. Tá bom? Nós vamos resolver algumas questões do Enem 2018. Agora, questão 72 de 2017. Nessa questão, diz o seguinte: trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Bom, pessoal, nesse enunciado, nós temos aí um texto base, referenciado ao final do enunciado. Uma dica que eu dou para vocês é pesquisar esse texto aí, que é trazido ao final da questão como fonte. Procurem o texto, leia, procure outros assuntos, se aprofundar nos assuntos que a questão traz para vocês. Não se limitem apenas a resolver questões, até porque o conteúdo que foi cobrado nessa questão pode vir a ser cobrado novamente sobre uma outra forma, mas dentro do mesmo conteúdo. Então é muito importante que vocês busquem aprofundar esses conteúdos que nós estamos trazendo aqui, porque, como eu disse, aqui é uma pequena contribuição. Estamos apenas trabalhando questões que já caíram, mas dando também algumas dicas para como vocês otimizarem essa preparação para o próximo Enem, tá bom? Então, essa questão é do Enem de 2017 e o principal conteúdo que vocês devem se aprofundar aqui é sobre tipos de clima, tá? Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, geograficamente bem grande. Então, só no Brasil nós temos vários tipos de clima. E essa variação climática, ela se deve a uma combinação de fatores como o relevo, por exemplo, né? É algo que favorece a formação de climas diferentes. E também o regime de precipitações. Tem lugares que chove mais, tem lugares que chove menos. Então, isso tudo influencia na diversidade climática do Brasil. E o que o enunciado da questão nos traz? Ele fala de perda de vegetação, né? Vamos voltar aqui ao início. Vocês têm que, quando forem ler o enunciado da questão, leia com calma, fazendo marcações, grifando aí as palavrinhas principais que trazem conceitos específicos, para facilitar a compreensão do que diz o enunciado e o que esse enunciado quer que vocês respondam nas assertivas, para vocês compreenderem qual é a assertiva que traz a resposta aí da questão. Então vejam que estamos falando de perda de cobertura vegetal. Essa perda pode se dar por vários motivos, pode ser por atividades de pastoreio, pode ser por atividade de mineração não controlada. Então, o principal ponto aqui é a perda de cobertura vegetal, tá? Vamos para as assertivas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente que diz respeito ao processo de... Vamos lá. A letra A, inversão térmica. Gente, o que é inversão térmica? Tem a ver com perda de cobertura vegetal?
não tem muito a ver, né? O macroconteúdo aqui se relaciona com o clima, mas não diretamente, porque no enunciado da questão fala mais da cobertura vegetal, mais de solo, e não exatamente de clima, tá? A inversão térmica seria um processo de modificação na temperatura com relação à altitude. Quando nós temos a inversão térmica? Quando, normalmente, a temperatura ela diminui à medida que se eleva a altitude. Aí eu pergunto, o que é altitude, né? Altitude é a distância vertical em relação ao nível do mar. É diferente de altura. Altura em relação ao solo, altitude em relação ao nível do mar. Por isso que a gente fala em distância vertical, para não confundir altitude com altura. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, próximo do solo é quente. Quanto mais você se distancia do solo, esfria. Isso é o comum. Quando há uma inversão térmica, é justamente o contrário, né? Quando próximo do solo esfria e distante verticalmente do solo esquenta. Isso é uma inversão, certo? Por que isso ocorre? Isso pode ocorrer por fenômenos naturais ou por influência da ação humana, como, por exemplo, atividade industrial, emissão de poluentes, enfim. Então, a inversão térmica, ela não responde ao enunciado da questão, ao problema proposto na questão, tá? Não fala de inversão térmica. Então, a letra A não é o nosso gabarito. A letra B fala em poluição atmosférica. Também não. Poluição, nós sabemos que é justamente a emissão de gases, né, na atmosfera, na camada gasosa. Então, também não é isso. A letra C fala de eutrofização da água. Será que é eutrofização da água a resposta? Não é. Por quê? O que vem a ser eutrofização da água? É uma poluição da água. É quando a água ela se torna densa, né? Ela se torna densa, de cor escura, turva, dificulta a penetração dos raios solares na água. Isso faz com que a diversidade aquática ela também diminua e principalmente a quantidade de oxigênio na água. A falta de oxigênio na água dificulta a sobrevivência dos seres vivos aquáticos, dos peixes. Então, eutrofização da água também não está diretamente relacionado a essa relação conflituosa do ser humano com o ambiente que fala no enunciado, fala de perda de vegetação, então não é eutrofização da água. A contaminação dos solos, a letra D. Estamos falando de atividade mineradora não controlada, perda de cobertura vegetal pelo pastoreio, mas não é bem isso, né? Você poderia se confundir aqui com o processo de mineração, que também causa uma contaminação dos solos. Mas vejam que a questão, ela fala numa consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente. Mas lá no início nós falávamos alguma coisa de perda de vegetação, né? Lembra isso, perda de vegetação. Então não é a letra D, nos resta a letra E, que fala em desertificação dos ecossistemas. E é justamente isso, é uma consequência dessa relação conflituosa, é a desertificação, que é quando você tem perda da cobertura vegetal, perda de nutrientes do solo, que faz com que esse solo se torne infértil e dificulte o ressurgimento de outra cobertura vegetal, certo? Então, o gabarito aí seria a letra E. É a letra E, na verdade, tá bom? Vamos para a próxima. Enem 2018, questão 72. A questão 72 diz o seguinte: uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. A domesticação
de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem e em um segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Vejam que o texto-fonte aí dessa questão é um texto que fala sobre indígenas. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia. Então, nós percebemos que fala da atuação dos indígenas na modificação desse ecossistema. Porque quando se trata de floresta nativa, vegetação amazônica, nós tendemos a ter a ideia fixa de que a natureza se forma por si própria, né? Mas esse estudo que o enunciado traz, ele mostra que populações indígenas atuaram na floresta de forma a modificar as espécies vegetais, tá bem? Ou seja, a conjuntura atual da floresta, ela sofreu uma ação de seres humanos, dos indígenas, que selecionaram espécies nativas que eram úteis aos seres humanos. Vamos lá, vamos ver o que a questão quer que nós compreendamos. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica por romper com a ideia de: letra A, primazia de saberes locais. A ideia apresentada no enunciado, ela se propõe a romper com os saberes locais? Com a primazia, com a predominância dos saberes locais? Não, é exatamente o contrário, né? Ela privilegia, porque diz que o quê? Que as populações indígenas selecionaram espécies vegetais nativas. Então, a letra A não tem como ser o gabarito. Já a letra B, ausência de ação antrópica. O que seria uma ação antrópica? A ação antrópica é justamente a ação do ser humano, da pessoa humana. Então, a letra B é exatamente o gabarito. Por quê? Porque ela apresenta um novo olhar. É como eu disse inicialmente, nós tendemos a pensar que uma floresta nativa, por ser uma floresta consolidada, não sofreu a ação de seres humanos. E o estudo apresentado aqui no enunciado diz exatamente o contrário, que populações indígenas selecionaram espécies. Se selecionaram espécies, isso foi uma ação humana, né? Então, rompe com a ideia de ausência da ação antrópica, porque é justamente a presença da ação antrópica, que não necessariamente é maléfica, porque quando você pensa em ação humana na floresta, você já pensa que é destruição, desmatamento, né? Extrativismo desenfreado, mas nesse contexto aqui, a ação humana está presente, tá? Para selecionar espécies e configurar a floresta amazônica. Vamos ver as demais alternativas? A letra C fala o seguinte: insuficiência de recursos naturais. O texto não rompe com a ideia de insuficiência de recursos naturais, tá? Não fala sobre isso. A letra D fala de necessidade de manejo ambiental. Em nenhum momento no texto, aí você tem que praticar também a interpretação de texto, né? Lá no enunciado da questão não tem nenhum elemento que te leve a romper com a necessidade de manejo ambiental. Não tem nenhum elemento que te conduza a essa interpretação. E a letra E, predominância de práticas agropecuárias. Também não, está falando de seleção de espécies vegetais para a configuração da floresta nativa. Ok? Então, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que nós apresentamos, se aprofundem no que nós indicamos. Bons estudos e até a próxima!